Olá, eu sou a Renata, tenho 37 anos, sou casada há 16 anos, tenho um casal de filhos e sou cristã. Esse é o meu primeiro vídeo do canal. Há algum tempo estou tentando gravar o meu primeiro vídeo, por isso eu decidi que o meu primeiro vídeo eu contaria da minha conversão. Como eu encontrei Jesus Cristo, como eu decidi, como eu quis mudar de vida. Então, isso se dá o nome de conversão, né? Mudança de vida. Então, eu vou contar sobre a minha conversão. Lembrando que a conversão é um processo, a conversão é diária, né? E até o fim da nossa vida teremos que estar nos convertendo. Eu acredito que fazem uns 6 anos que eu encontrei verdadeiramente Jesus Cristo, que eu me encontrei com a verdade de Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu não quero falar bonito, eu não quero ensinar nada a ninguém. Eu só quero falar mais sobre a minha vida, sobre quem sou eu, e quero que seja algo bem natural. Embora, né, o primeiro vídeo a gente fique bem nervosa, eu estou nervosa, mas eu acho que isso é um treino. Eu, há 6 anos atrás, em 2019, eu tive uma perda de um parente muito próximo da minha família, em um acidente trágico. Eu perdi meu tio, irmão da minha mãe, em um acidente em que ele foi fazer um serviço e recebeu uma descarga elétrica muito grande e veio a falecer. Foi um acidente fatal. E como em toda a família, né, com todas as pessoas, uma morte não esperada, né, de uma pessoa jovem, muito querida, muito próxima, isso nos traz né, uma grande revolução, uma grande inquietação, uma grande tristeza, em que a gente não se conforma, a gente busca respostas, a gente busca entender, né, o que está acontecendo. Diante dessa perda, lembrando que esse meu tio era meu padrinho de crisma, ele tinha uma família, né? Ele era casado, tinha 2 filhos pequenos, bem pequenos, um de acho que tinha 1 ano. Eu não me recordo muito bem assim de idade, e acho que tinham 2 filhos, uma menina de 1 ano, um menino de 1 ano e uma menina de 5 anos. Muito pequenos, muito, né? Com a vida toda pela frente. Então foi um susto muito grande, uma perca muito grande. Enfim, quero tentar também não ficar enrolando muito, porque eu gosto de falar, mas eu gosto de dar muitos detalhes e isso acaba, né, alongando muito o vídeo. Mas esse meu tio que tinha, eu acredito que uns 45 anos na época, mais ou menos 46, eu sou muito ruim assim para lembrar, né? Mas enfim, ele era jovem, tinha menos de 50 anos. E a gente não esperava, né? Fui buscar respostas, eu queria entender. Depois que, né, que ocorreu, né, o sepultamento dele, né?
eu fiquei muito inquieta, querendo saber o que acontecia depois da morte. O que ia acontecer com o meu tio, né? E fui buscar respostas. Eu sempre vivi numa família católica, né? Tive ensinamentos católicos, práticas católicas, né? Fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma, tudo certinho, né? Conforme regras da igreja, né? Então, mas assim, eu não tinha uma prática entregue de amor, de abertura verdadeira de coração, né? A gente sempre vai, a gente vai seguindo conforme, né, os pais nos ensina, mas eu acredito que todo mundo tenha que ter, né, o seu próprio encontro com Jesus Cristo, com Deus. E então eu já frequentava igreja, né, porque eu tinha filhos e eu fui ensinada, né, que a gente precisa ter, né, os sacramentos. Então eu já ia com meus filhos nessa época na igreja, né, e frequentava a missa, mas a gente vivia assim mais por obrigação, né, por mandamentos, enfim. E eu acho que eu não entendia assim verdadeiramente o que era, né, Jesus Cristo, o que era salvação, o que aconteceria, né, na nossa vida após a morte. Eu não entendia muita coisa. Aí fui buscar na internet, né, YouTube, comecei a pesquisar e encontrei Frei Gilson, né, o Frei Gilson que transforma muito a vida das pessoas, né, ele tá muito presente na internet nos dias de hoje. Encontrei Frei Gilson e comecei a maratonar os vídeos do Frei Gilson. Eu queria saber tudo, eu queria saber até, né, eu falo como a gente tinha que viver, como que a gente pagava pelos nossos pecados, tudo. Então eu entrei em maratonei, né, todos os vídeos deles ensinando sobre. Ele na época estava fazendo, eu acho que uma série de um livro, A Imitação de Cristo. Eu não sei se naquela época já era sobre, né, a quaresma que ele fazia também, mas enfim, era uma série explicando o livro A Imitação de Cristo. Então explicava tudo como Jesus Cristo foi, explicava tudo como ele deixou os ensinamentos para a gente seguir. Enfim, encontrei com Jesus Cristo através do Frei Gilson, encontrei a verdade. E para mim começou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Eu sou eu sou uma melancólica, meu temperamento melancólico me fez aprofundar muito. E aí eu fui vendo que tudo fazia sentido. E ao decorrer de assistir todos esses vídeos, eu comecei a entrar num processo de me conhecer. Eu falo assim, uma coisa foi puxando a outra, eu queria me conhecer, eu queria também mudar a minha vida, eu queria viver de acordo com o que Jesus Cristo me pedia, porque ali eu vi sentido, ali eu vi verdade, ali eu vi que a gente não tá aqui nessa terra à toa, a gente não está aqui nesse mundo à toa, né? Tudo tem um propósito, tudo tem uma missão, tem um desejo do nosso Senhor Jesus Cristo da gente fazer algo nesse mundo. Então eu fui assim, através da curiosidade, do ensinamento, o encontro com a verdade me fez buscar, querer aprender mais. Então, através da inteligência, né, que a gente fala, a gente começa a buscar os ensinamentos, a estudar as escrituras. Eu particularmente gosto muito de assistir vídeos, né, aqui no YouTube.
eu leio a Bíblia, né, assim, não frequentemente, eu participo de grupos da igreja, é, eu participo de movimentos, né, da igreja, participo de alguns. Hoje, né, na verdade, hoje eu participo, né, porque depois da minha conversão que eu fui buscar mais, tá participando da comunidade, da igreja. Mas enfim, até aí era assim algo muito, até assim essa morte do meu tio era tudo assim muito por regras, muito por obrigação, não era nada pelo meu coração, por eu ter entendido que isso era, né, era necessário. Enfim, e através desses 6 anos eu tive vários encontros com Deus, eu participei de retiros espirituais que mexeram muito comigo. Daí já fui mais pro lado da emoção, né, de tocar o nosso coração, por eu ser uma melancólica, eu gosto muito quando toca o meu coração, então é através de pregações, através de livros, muito livros. Depois passei também a seguir no Instagram pessoas católicas, no qual eu buscava uma vida parecida, né? A gente começa, né, a buscar pessoas que vivem o que a gente quer viver, né? Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu queria deixar aqui dito que eu pretendo gravar mais vídeos específicos, né, assim, com temas mais específicos, contando melhor, né, sobre cada detalhe, mas eu queria só contar que a minha conversão veio através de uma tragédia na família, então a minha conversão veio dessa forma. E para finalizar um pouquinho esse vídeo, para encurtar um pouco esse vídeo, eu queria dizer, falar um pouco sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha essência, né, a minha pessoa, para que a gente fique mais em sintonia, né, nesse canal que está iniciando, que ainda eu não, assim, foi um vídeo que eu resolvi, já havia um tempo que eu estava querendo gravar o vídeo, mas eu falei, hoje eu vou gravar porque a gente acaba adiando muito, porque a gente não tem as melhores condições, né? Porque a gente não tem o melhor cenário, a melhor câmera, o melhor celular, ou porque a gente hoje não está muito arrumada, né? Então eu não queria deixar passar mais uma vez, né? Adiar mais uma vez esse meu primeiro vídeo. Então, talvez não tenha ficado um vídeo muito emocionante, muito atraente, né? Que queira, que vocês queiram continuar aqui. Não sei, né, o que tá passando, mas espero que vocês estejam aqui comigo, que eu acredito que quem vai ficar aqui é pessoas que se identifiquem comigo, e eu queria que fosse isso, uma amizade entre nós. Eu não quero ensinar ninguém, eu não quero fazer revolução na vida de ninguém. O que vier, né? Eu falo assim, que venha da vontade de Deus, que seja da vontade de Deus, que seja uma missão e não uma intimação. Você tem que mudar, você tem que fazer isso, isso é o certo, isso é o errado. Não, não quero nada disso. Eu quero que seja bom para mim, seja bom para vocês, que seja um lugar de acolhimento, um lugar de desabafo. E até depois eu quero gravar outros vídeos, porque através dessa minha conversão, eu buscando muito querer transformar a minha vida, acabei passando por várias fases, a fase da comparação, ainda eu passo um pouco, a fase da culpa, de me culpar, a fase de querer desistir, mas ao mesmo tempo eu não queria continuar nessa vida,
nessa vida mais ou menos, nessa vida xoxa. Então, assim, queria contar vários períodos da minha vida que eu passei, que eu passo até hoje. Mas enfim, para concluir esse vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre mim brevemente. Eu sou uma pessoa, sou uma melancólica. Descobri meu temperamento também nesse processo de conversão. E isso me transformou, né? Isso daí me fez conhecer mais sobre mim. Sempre fui uma pessoa insegura, uma pessoa que dependia muito da opinião dos outros. Até hoje eu tenho um pouco isso, né? Então eu sou uma pessoa mais influenciável. Eu gosto muito de ouvir o que os outros falam. Eu gosto. Sou uma pessoa muito observadora, né? Eu sou uma pessoa assim que está sempre atenta, querendo aprender, querendo viver uma vida com sentido, sou uma pessoa profunda. É, então, também nessa fase de conversão, eu busquei, entrei naquela fase, acho que vários entram, ai, qual o sentido da minha vida? Qual o meu propósito nesse mundo? E hoje eu sei qual é o meu propósito, hoje eu sei qual é a minha missão nesse mundo. Depois eu faço outros vídeos para falar mais, que é um assunto que eu gosto muito, viver com sentido, viver com intenção, não viver de qualquer jeito. E então eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de me aprofundar, eu gosto assim das coisas intencionais, sabe? Eu não gosto de viver de qualquer jeito. E isso também entra em outra fase minha do perfeccionismo, que acabou me machucando muito. Então, eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre mim. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, tenho muitos ideais, eu gosto muito de estar em família. Eu sou mais introvertida, sou mais quietinha, mas assim, se eu encontro algo que eu gosto muito, eu me abro, falo, eu converso, eu faço é, muito gosto de estar comunicando, me entretendo. Então é assim, eu gosto das coisas vividas com sentido, a vida com sentido. E eu vivi há muito tempo, acho que todo mundo tentando se encontrar, e hoje eu sei que eu me encontrei o que eu quero para minha vida. Eu sei o que eu quero, mas eu tenho muita dificuldade, muita luta interior, muita batalha para me transformar em quem eu quero ser. Mas eu tenho certeza que eu tenho um Deus muito grande que cuida de mim e que vai me ajudar. Eu sei que não ficou dos melhores vídeos, mas para a gente dar início nesse canal, fiquem aqui comigo, me acompanhe, curta, compartilha e esperem que virá mais vídeos contando da minha história, contando da minha trajetória e, e eu quero assim derramar aqui nesse espaço tudo que tem dentro do meu coração, que é íntimo, que, que eu estou me descobrindo, que eu estou vivendo, que é muito bom viver com Jesus Cristo. É isso que dá força pra gente, coragem, da gente ir buscar tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente luta. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!